Olá, estamos juntos mais uma vez. Que coisa gostosa, podemos nos encontrar para estudarmos mais um capítulo da Bíblia. Já estamos em Efésios capítulo 4, como passa rápido. Daqui a pouquinho já estamos chegando em Apocalipse e depois vamos começar tudo de novo. Gênesis e assim por diante. Não vamos parar de estudar a Bíblia um capítulo por dia durante toda a vida. Vale a pena mesmo quando as palavras de Deus entram no coração, na mente, começam a fazer parte da nossa vida, quando começamos a entender e praticar as palavras de Deus. Talvez você que está chegando agora, nos acompanhando, recebendo este vídeo aí pelo nosso programa, recebendo através de um amigo, um compartilhamento aí do YouTube, do Facebook, nós estamos estudando a Bíblia todos os dias, um capítulo. São 1189 capítulos da Bíblia e estamos aí, animados, aprendendo sempre muitas lições e agora estamos com Paulo já há bastante tempo, né? Desde Romanos, quando terminou o livro de Atos, né? Ali a segunda parte de Atos que fala bastante em Paulo, aí só estamos em Paulo. Paulo escreveu para Romanos, para os Coríntios 2 vezes, escreveu também para os Gálatas, escreveu agora para os Efésios, vamos ter outras cartas aqui. Então nós estamos analisando essas cartas, tirando lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Estamos aqui nesse bonito lugar, no Cevisa, que nos acolhe, esse lago bonito aqui. O Cevisa é o centro de vida saudável da Igreja Adventista, aqui perto de Limeira, perto de Campinas. Então, aqui está o site para você conhecer um pouquinho mais este lugar encantador. Tratamentos naturais, reeducação alimentar, uma coisa maravilhosa. Vale a pena conhecer. Bom, mas nós temos lá no YouTube o nosso canal, seguramente você está acompanhando, se não, você se inscreva lá, por favor. Você clique lá no sininho para poder receber os novos programas, novas mensagens. No Facebook também, na TV Novo Tempo, estamos lá com o programa Revivados por Sua Palavra. Tá bem? Vamos lá para o capítulo 4, né? Aqui temos uma sessão que começa agora, terminamos a sessão das doutrinas, e Paulo apresenta várias doutrinas, sempre focando a unidade, somos diferentes, mas vamos manter a unidade, a doutrina tem que ser uma só, então ele vai trabalhar um pouco na doutrina aqui, vai falar sobre a importância da unidade na doutrina. O capítulo 4 é bem interessante, ele começa já fazendo um rogo, uma súplica bastante forte, né? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, como dissemos, ele estava preso, era a primeira prisão dele em Roma, depois ele vai sair por um tempo, volta e depois vai ser degolado. Bom, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. E aqui são vários textos, eu vou colocar o óculos aqui, que eu leio melhor de óculos, você já percebeu, né? Então o verso 2 diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele vai falar sobre a fé e a unidade na fé. Então para que haja unidade na fé tem que haver humildade, mansidão, para tratar as outras pessoas como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Com respeito, com educação, com sinceridade, com longanimidade. E o verso 3 diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, a unidade da fé, unidade no Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança é uma e é única, o Evangelho é um e é único. Quando ele menciona lá atrás, ou mais para frente aqui, lá atrás, um outro evangelho, não é que ele está dizendo assim, tem um evangelho parecido com esse, não. Ele está querendo dizer assim, não é o evangelho, só tem um evangelho. Então só tem um tipo de fé, só um Espírito Santo e atuação, não é? Há somente um corpo e um Espírito, numa só fé. E agora o 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Eu gosto muito desse texto aqui. Primeira ideia, a unidade na fé. Manter a doutrina, unidade na fé. Porque tem só um Deus, tem só um Salvador, só uma maneira de ter esperança, só um Espírito Santo. Diz aqui, só uma fé, só um batismo. Não que talvez a pessoa precise batizar só uma vez na vida, né? Ali em Atos nós já vimos lá
que alguns foram encontrados e não tinham a doutrina do Espírito Santo, eles foram rebatizados. Não está se falando só sobre um batismo. A pessoa errou, não pode nunca mais ser rebatizado, não tem nada disso. Aqui diz que só tem um tipo de batismo. O que é o batismo? Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam na vida da pessoa, quando você morre, essa é a ideia, né? Batismo é assim, morreu para o pecado e ressuscita para a nova vida. Aqui tem muita água, né, atrás. O batismo de Jesus foi feito no Rio Jordão com muita água. Então ele foi colocado ali, e depois foi tirado da água. E assim, nós também, quando somos batizados, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Essa é a ideia, um só batismo. O batismo é a morte e a ressurreição. Essa é a ideia que Paulo está querendo dizer assim. Um Deus, Pai de todos, que age por todos, sobre todos e com todos. E agora ele vai falar um pouquinho sobre os dons, a graça em relação aos dons. Eu falei logo no início um pouquinho sobre isso, né, lá nos primeiros capítulos, que Paulo vai dizer que nós temos dons diferentes, mas somos uma unidade só. Bom, aqui ele fala unidade da fé, e agora ele vem falar unidade nos dons. Diferentes, mas com um só propósito. Vamos ler alguns versos aqui bem legais. O verso 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Forte isso. O verso 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Eu estou cortando um pouco aqui as palavras, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Corpo, unidade. Tudo que Paulo fala aqui em Efésios é para manter a unidade. Ele não está falando aqui sobre problemas dos gentios lá, que estavam sendo assolados pelos judeus. Não é essa a preocupação dele aqui. A preocupação é manter a unidade. Somos diferentes, somos de várias nações, temos dons diferentes, mas esses dons diferentes, ele menciona só alguns aqui, não vai pensar que só tem esses tipos de dons aqui. Há muitos outros, explicitados na Bíblia e há muitos outros que não estão aqui, que Deus concede às pessoas. Esses dons foram criados para o aperfeiçoamento dos santos. Então, eles têm que ser exercitados, Só quando um dom é exercitado, e exercitado com o propósito certo, para o corpo de Cristo, porque nós estamos no corpo de Cristo, a unidade no corpo. Então, o corpo. A unha, qual é a função da unha? Tem uma função. Os cílios, pequenos, mas tem uma função aqui. Não é? A pele, que coisa extraordinária, o coração, o estômago, os rins, cada músculo, cada osso, cada um tem o seu lugar. Quando um osso falta no corpo, dá um trabalho danado. E assim com outros órgãos também. Se o coração falta, a pessoa morre, não tem jeito. E tem outros, os olhos, que coisa impressionante, o globo ocular. Cada lugar do corpo tem uma função, cada órgão tem uma função. Mas o corpo é de Cristo, aqui está dizendo. Você tem dons diferentes, mas o corpo é de Cristo. Você pertence a um corpo de Cristo. Então essa é a doutrina. Primeiro ele fala que é um só Deus, um só batismo, uma só fé, unidade na fé. Agora ele vem falando que o corpo tem vários dons, não é? O corpo de Cristo tem vários dons, mas é um só corpo. Então ele vai continuar aqui no verso 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, né, dos que induzem ao erro. Se nós estamos no corpo de Cristo, se estamos com uma unidade de fé, se temos uma unidade nos dons, com um propósito só, nós teremos segurança, não seremos levados como meninos aí para qualquer lado. Fala uma coisa, é verde, tá bom. Aí vem alguém e diz, é azul também. Então, dentro deste propósito todo, Deus está dizendo que os dons, a unidade dos dons, a unidade da fé é muito importante. Aí ele vai falar um pouquinho sobre santidade e abre com o verso 17 aqui, dizendo: isto, porém, digo, e no Senhor testifico. Vou pôr o óculos de novo aqui, né? Tem que me acostumar. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não, agora nós temos que estar unidos no pensamento de Cristo. Se aceitamos a Cristo, temos que estar unidos no pensamento de Cristo. É esse o sentido que Paulo está colocando aqui. Verso 22, assim, no sentido de que quanto ao trato
passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Verso seguinte, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E 24. E vos revistais do novo homem, criado por Deus, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, aqui ele dá 3 itens de novo. Como lá no primeiro capítulo, né, que ela escolheu, tal, predestinou, etc. Aqui ele diz assim, despojeis do velho homem. Segundo, renoveis o espírito. E terceiro, revistais do novo homem. 3 coisas para a gente fazer. Despojar-se do velho homem. Ficou para trás. Agora sou uma nova criatura. E quero ser um novo homem porque o Espírito vai me renovar, vai remover as coisas ruins e vai me renovar. E ele continua falando sobre a mentira, sobre a ira, sobre o furto, sobre a língua. Não saia da vossa boca a palavra torpe, né? Transmita graça aos que o ouvem, no verso 29, né? Ele fala, deixando a mentira para trás, eles não entristeceis o espírito, ou entristeçais, digo melhor, longe de vós, verso 31, toda amargura. Antes sede, último verso, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está aí. Esse é o sentido para você viver na família, na igreja, perdão, amor, candura, acolhimento, nada de amargura, nada de mentira, mas um coração que deseja ser renovado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai bondoso, depois desse capítulo nós temos o desejo de sermos renovados pelo Espírito Santo, para fazermos parte da unidade do corpo de Cristo, para mantermos a unidade de fé. Cremos em Deus, cremos no Espírito Santo, em Jesus, na fé, para que possamos ter os atos de Jesus em nossa vida. Obrigado por tudo isso e ajuda-nos em nome de Cristo. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Espero você, hein? Estarei aqui. Um abraço.